Bom dia, galera! Hoje, 12 de novembro de 2025. Então, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui, estamos bem, graças a Deus. Então, gente, vamos bater um papo, né? Vamos conversar, vamos nos interagir, né? Nesse sentido de que abrir a mente, ajudar-nos uns aos outros, assim como as pessoas me ajudam, eu também ajudo muitas pessoas a encontrar-se, né? E para isso servem esses vídeos, né? Então, eu percebi, né, por experiência própria e também vendo coisas acontecendo, que as pessoas têm tendência a levar para o seu terreno até mesmo as coisas bíblicas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem uma predicação, e essa predicação ela vai falar sobre a história de Davi, né? Aí Deus usa essa predicação para você que está traindo a sua esposa escondido e que você confessou que o seu coração é correspondente ao de Deus, confessou que Deus é o único e suficiente Salvador da sua vida, e você está dentro de uma igreja. Aí, de repente, olha a que ponto o ser humano chega, né? De repente você está lá sentado na igreja, né? Aí você tem sua esposa, aí você está desejando outra mulher, ou você já tem uma amante, ou você está fazendo alguma coisa de errado, trocando mensagens com alguém escondido. E aí você está lá e Deus está querendo falar contigo, né? Então aí Deus traz a história de Davi, né? Olha, vamos supor que tem um predicador na igreja, você está sentado com sua esposa, né? E tem um predicador na igreja dizendo assim: olha só, Davi pagou muito caro pelo que ele fez, mandando o soldado morrer na linha de frente, querendo maquiar uma razão para que estivesse com Batseba, para que morresse o soldado e parecesse naturalmente uma audácia de Davi, uma falta de sabedoria tremenda, sabendo que Deus é um Deus que esquadrinha corações, que conhece as pessoas desde do ventre da mãe. A história de Davi, para mim, é uma história de que nós não podemos nos despistar do propósito de Deus, e a luta não é contra a carne. Quando Davi estava humano, ele não conseguia controlar a displicência e a falta de sabedoria de não imaginar de que Deus vê tudo e mandar Batseba passar aquela situação que Batseba passou, né? De perder o marido, de se envolver com ele, porque ele era um rei e mandava, praticamente foi ele que foi o culpado ali, né? Ambos as partes, mas mais ele. Mas sabe o que acontece quando um casal está na igreja e os dois já perderam o respeito competitivo da razão? Começa um futucar o outro, né? Que diz assim, né? Tutucar, dizendo, tá vendo aí, ó? Isso serve para você. O outro, isso serve para você. Ninguém se acusa. As pessoas pegam as predicações e acham que a parte melhor sempre é para a pessoa, para o outro. Quer dizer, se eu estou predicando sobre Davi, você não tem que ficar com a parte que Deus teve misericórdia de Davi. Você tem que ficar com a parte de não fazer o que Davi fez de errado. Porque Deus quer falar contigo. Deus quer dizer para você não fazer a mesma coisa que Davi. Mas como você não tem vergonha na cara, como você não acredita em Deus, você segue fazendo escondido. E são os pecados ocultos os responsáveis pela perca de saúde, por falta de objetivo, falta de paz familiar e uma vida conturbada. Eu tenho certeza absoluta de que o pecado não compensa nunca. Não existe pecadão, não existe pecado pequeno, mas existe consequências de pecado pouco e grande. Então toda vez que você estiver fazendo alguma coisa de errado, trata de te consertar com Deus, senão você vai acabar mal. Por isso que tem pessoas que não conseguem controlar nem a saúde.
E a pessoa acha estranho, nossa, eu sou tão inteligente, mas não consigo construir. É porque Deus quer te apertar. E Deus, quando cega, é pior que o diabo. Eu fico pensando assim, cara, eu apareço uma pessoa tão ruim com essas tatuagens, eu pareço uma pessoa tão mal, mas eu não tenho o coração de muita gente frio, calculista, para fazer coisas que a gente até Deus duvida. E mentir, mentir e mentir. Porque toda vez que você mente para alguma coisa e que você tem responsabilidade com Deus, você está mentindo com Deus. Quem trai marido, quem trai esposa, quem trai as coisas está traindo a Deus. E não vai trair somente o marido, vai trair a Deus, aos propósitos de Deus. Não vai estar só traindo a mulher, vai estar traindo os propósitos de Deus. E você pode ficar tranquilo que mais cedo ou mais tarde, se não é nessa geração, é na outra, vai pagar assim como Davi pagou. Se Davi, que é Davi, pagou, imagina você. Aí se você disser, eu não estou nem aí porque eu nem acredito em Deus, eu tive esse tempo todo enganando todo mundo, você vai se ferrar pior. Você vai se ferrar pior, porque você está cometendo um erro parecido com o pecado contra o Espírito Santo, que é conhecer a verdade, ter consciência da verdade e declarar a tua humanidade, sem influência de nada, de que você não quer Deus. Então preste atenção no que você está fazendo. Os pecados ocultos, muitas das vezes, eles não é borrado, não. Entendeu? Tem as consequências. Assim como o de Davi teve consequências. O dele não foi oculto, porque Deus revelou através de um profeta. Entendeu? E Deus ainda revela através de profeta. Muitas das vezes na igreja, a predicação tá, a parte ruim você nunca diz que é com você. Todas as pessoas da igreja sempre têm a tendência a que a parte boa é a parte para você. Vamos supor que eu esteja desejando mulher na rua, que eu esteja com uma amante, que eu esteja com algum problema. Eu vou com a minha esposa para dentro da igreja, aí quando está falando lá, olha só o que Davi passou, pelo que ele fez, por ignorar a presença de Deus, os olhos de Deus sobre tudo oculto, escondido dentro do coração. Olha o que aconteceu. Aí estou eu tutucando a minha esposa, dizendo, tá vendo aí? Eu fico com a parte de que eu sou o Salomão que dançava do coração correspondente de Deus. Essa parte de traidor fica com você. Entendeu? Quer dizer, as pessoas estão manipulando o evangelho a seu benefício quando o evangelho também é fogo consumidor, é doutrina. Eu geralmente, quando eu escuto alguma predicação, eu sempre me pongo disponível a estar dentro da parte feia da predicação. Porque senão, então, Deus só fala coisa bonita, só trabalha através de coisas bonitas. Não, Gente, Deus trabalhou na minha vida através de dor, através de tristeza, entendeu? Eu sou um cara preparado para ser durão, para não fazer questão de nada, mas Deus quebrou meu coração, assim como ele usou o Leonardo Salles para falar, quebrou meu coração e meteu dele. Assim que eu não consigo me imaginar tendo amante, eu não consigo me imaginar conversando com mulher escondido por rede social. Se eu quiser, eu marco o encontro e traio logo e faço logo a desarrumação. Eu não sou muito de ficar rodeando, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência para ficar com amantezinha, nem com conversinha fiada. O meu é logo papo e acabou. Porque Deus, ele gosta de pessoas assim, ele não gosta de pessoas que ficam indecisas, ficam levando falsidade. E isso eu estou dizendo é só um pequeno ponto, porque nas igrejas as pessoas não mudam e não vê o milagre de Deus, não vê as coisas de Deus por isso. Porque o problema está em nós. Para isso estamos dentro da igreja. Estamos dentro da igreja não é para ficar olhando um para a cara do outro, é ficar atento para poder mudar dentro de nós aquilo que não presta. Geralmente você está pensando que é os outros que não presta, na hora é você que não presta. Então fica atento nas predicações. Quando Deus falar, você tem que pensar assim, como é minha vida? O que eu estou fazendo? Porque as pessoas têm mania. Cara, uma pessoa que vai para a igreja e que pensa que na Bíblia está escrito uma coisa e que está fazendo outra coisa errada e que ainda pensa que está certo, cara, essa pessoa está cega, surda e muda.
Uma pessoa que um homem que está escutando a predicação de que Davi teve consequência, que ele crê em Deus, ele vai consertar a sua vida. Eu tô escutando uma predicação, que eu estou vendo o que aconteceu com Davi. Eu sendo crente, eu acreditando em Deus, eu sendo batizado, eu sendo tudo, eu não vou acreditar que eu fazer, Deus não vai olhar, só vai olhar Davi. Aquele cara que tem uma amante na rua, vai para a igreja na cara de pau, ainda dá glória a Deus, ainda olha Deus chamando a atenção através do predicador, porque às vezes, para contar a história de Davi, vai ter que passar todo esse contexto, vai ter que falar, olha, Davi era um homem com coração correspondente de Deus, mas ele fez uma coisa muito feia, pagou com a vida do filho do traição, depois nasceu Salomão, aí Salomão também já veio conturbado, aí os filhos também tentaram aí fazer coisas erradas, fizeram, quer dizer, coisas erradas, o filho fez contra a filha coisas erradas, mas mesmo assim você segue com a amante. Segue. Porque a cara de pau é tão grande, uma pessoa que crê em Deus, primeiro, olha, uma das coisas que eu mais fiquei temoroso foi disso, de cometer algumas coisas mais graves. Entendeu? Eu fiquei naquela. Por quê? Porque dentro de mim existe uma fé pequenininha. Tem gente que não tem fé nenhuma, mas faz o teatro de quem tem fé grande. Vai para a igreja, dá glória a Deus, fica ali, faz todo aquele teatro, mas por dentro tem amante, tá fazendo arrumação. E depois, é que nem eu estava dizendo, cara, muitas das vezes você, vamos supor, vou dar aqui um exemplo. A sua esposa está trabalhando. Essa esposa está indo para a igreja. E você está na festa com mulheres, com sacanagem. Aí sua esposa está lá, sofrendo. A comunidade chamando ela de trouxa. As amigas incentivando ela ao pecado. Olha, deixa de ser boba. Você consegue homens melhor que esse. Deixa esse homem de mão. Larga esse homem de mão. Não é uma questão de ser bobo, é uma questão de princípio, de caráter. Ninguém paga o mal com o mal. Quem é de Deus, não. Entendeu? Então, se a salvação é individual, se a pessoa ama a Deus, por que a pessoa vai fazer o que o marido vai fazer? Porque a amiga disse que se você ajeitar seu corpo, se você se pentear melhor, se você se maquiar melhor, se você tentar entrar na onda desse mundo melhor, você vai conseguir coisa melhor do que seu marido, ou seu marido vai conseguir coisa melhor que você? Quem tem princípio em Deus não busca homem. Quem tem princípio em Deus não busca trabalho melhor. Quem tem princípio em Deus confia em Deus. Que Ele sabe o que é melhor para você. E aí você chega e diz assim, porque eu vou fazer a mesma coisa. Isso são pessoas que confiam no mundo, confiam na disputa do mundo, confiam nas vinganças, nos rancores. E você está lá, olha só, pega a visão. Aí você está lá, a mulher está orando, a mulher está sendo massacrada pela sociedade, as amigas estão dizendo você é linda, você tem que conseguir outro homem, e o cara está lá no pecado, influenciado pelo diabo ou pelo má caráter, pelo mau caráter também. Muitas das vezes não é só o diabo, é o mau caráter, uma malcriação, um trauma, o que seja. E a mulher está ali, ó. É obrigado você comprometer a sua criação, o seu caráter por causa dos outros, porque você quer fazer igual? Não, você siga se cuidando perante a Deus. Quem crê em Deus faz isso. E vai seguir crendo em Deus. O cara está lá. Aí Deus vai tratar com ele. Deus vai tratar com ele. Você não acredita que Deus vai tratar com ele, então você não acredita em Deus. Você segue na sua casa orando, segue com os seus filhos. Quando você faz a mesma coisa que ele, você é pior que ele. Mas então tem que ser trouxa? Não. Deus vai tratar. Mas eu não acredito que Deus vai tratar. Então você não acredita em Deus. Porque você está querendo dar a entender que ele não olha e não é justo. Então o marido está lá traindo, achando que está fazendo o que quiser. Eu tenho minha esposa dominada, porque ela é crente. Eu tenho certeza que ela não me trai porque ela tem princípio. Ela vai para a igreja. E eu estou super acostumado com o pecado.
vai ser assim, eu vou usar a religião para controlar ela, e ela vai ficar feito trouxa, enquanto eu estou por aí, Deus não existe, Deus não isso, meu amigo. Quando você menos esperar, pela simples andância desse mundo, pela simples falta de caráter e de amor que tem nesse mundo, essa pessoa vai se ferrar. Mais cedo ou mais tarde, geralmente eu tive analisando pessoas que fazem isso, adquirem doenças, ficam perdidos. Eu não conheço nenhum marido de mulheres que eu vejo por aí em festa que está bem. Estão amarelos, a qualquer momento tem um problema sério. E tu sabe o que vai vir? O arrependimento. Vai dizer, não é que Deus existia mesmo e eu me ferrei pela minha falta de caráter? Não é que Deus vai se levantar porque a mulher está orando, porque somos todos pecadores. Porque não é uma disputa de moral e decência. É uma questão de que o pecado, um abismo puxa outro abismo. Então, se você está orando, se você está não ouvindo as suas amigas, a amiga disser assim, amiga, seu marido está lá na bebedeira, na coisa, vamos aqui que eu vou te apresentar. Não quero, amiga. Por quê? Porque eu confio em Deus. E sabe o que vai acontecer? Que Deus vai tratar com essa pessoa. E muitas das vezes vai ter uma doença terminal, vai ter uma doença psicológica, vai ter qualquer tipo de coisa, porque eu já falei, já conversei com pessoas que fizeram isso com as esposas, estão cegos, surdos e mudos e vão se acabar, não conseguem nem olhar o amarelo que está no corpo no espelho, porque é uma cegueira. Quando o Espírito Santo de Deus não está com você, você não tem vida. Se o mundo já é do maligno, o mundo vai te apresentar uma vida fictícia, porque você já está sem vida. A maioria dos maridos que deixaram a mulher e a mulher seguiu orando até hoje para eles, eu encontro em festa, estão amarelos, com icterícia, estão prestes a ter uma doença séria de pâncreas, de tanto beber, mas não se dá conta. Não consegue. Não tem olhos espirituais, não tem olhos clínicos, não tem olhos biológicos. A pessoa fica cega, surda e muda. Eu já senti isso na pele. Só que eu estava sentindo consciente que eu queria me matar. É diferente do cara que pensa que bebe e que fuma e que coisa que vai viver muito. Eles pensam que vai ter vigor sexual todo o tempo e a vida tudo acaba, tanto para o justo como para o injusto. Assim que fica de olho na tua falta de caráter. Pecados ocultos traz doença. Pecados ocultos traz vidas catastróficas para até a quarta geração. Pecados ocultos não fica por isso mesmo. Não fica. Você acha que está aparecendo um monte de doença? Às vezes a pessoa diz assim, meu Deus, eu oro tanto, por que meu marido está doente? Meu Deus, meu marido vai para a igreja comigo. Meu marido segura a Bíblia. Meu marido faz tudo. Eu oro pelo meu marido madrugadas. Meu marido parece bonzinho. Meu marido está em casa comigo. Por que Deus é injusto com meu marido? E aí você vai ver, tem um pecado oculto. Eu acho difícil, gente, você ser justo com Deus e Deus cometer injustiça contigo. Rever os teus pecados ocultos. Esse vídeo aqui serve para você refletir sobre a sua vida. Quando você escutar uma predicação, se é com você, assuma a parte da predicação que é com você. Não tente pegar a parte boa e manipular a teu favor. Porque o que está acontecendo hoje nas igrejas? Aí você diz assim, mas você é tatuado na cara, você é todo tatuado, mas eu jamais pego as partes boas da predicação para poder encaixar sobre mim, para me beneficiar. Eu sempre vejo meus defeitos. Eu digo, tem que tomar cuidado, que Deus está falando comigo. Eu não tenho que estar desejando mulher de ninguém, não tenho que estar olhando para a mulher de ninguém, olha, Deus está falando. Mas a palhaçada é tão grande, a falta de respeito com as coisas divinas é tão grande e já acostumou, porque o ser humano não consegue ver o castigo. Estamos no tempo da graça, pelo não está nenhuma graça as doenças autoimunes e as pessoas que ficam doentes simplesmente por falta de uma vitamina. O ser humano tem que ser muito irracional para com uma deficiência de B12, de D3 e acabar numa doença degenerativa. Tem que ser muito irracional. Dominar uma universidade de advocacia e não saber controlar uma deficiência de vitamina que te leva ao caos da tua existência. Sabe o que é isso? Falta de comunhão com Deus. Ele abre teus olhos. Entendeu? Cuidado com o teu pecado oculto.
Cuidado com essas conversinhas pela internet. Cuidado pela essa tua insegurança. Porque insegurança não é aquele que demonstra. Segurança é aquele que fica tendo um monte de pessoas porque quer dar certo com alguém, sendo que o problema muitas das vezes é você. Entendeu? O problema de uma pessoa que leva hábitos ruins não está nos parceiros nem nas parceiras, está em você. Mas cedo ou mais tarde, todo mundo vai se detectar esse problema e vai ser mais do mesmo. Por que que muitas famílias são destruídas e por que que muitas famílias andam por aí? Cometendo os mesmos erros. Por que que as pessoas têm o protocolo de dizer, meu amigo, quem separa fica viciado em separar, porque vai levando mágoa, vai levando carga. Uma pessoa que se separa porque não aguenta o marido, não vai aguentar mais ninguém. Então o problema não está nas pessoas, está na pessoa que não consertou essa mágoa, que não ajeitou isso dentro de você. A gente tem que parar de maquiar os nossos defeitos e encará-los e consertarmos para que a gente seja boa pessoa para os outros, para a gente cobrar que os outros sejam com nós. Entendeu? Eu posso dizer uma coisa para vocês, eu posso ter muitos defeitos, mas a sabedoria e o conhecimento que eu pedi para Deus, Ele me deu. Porque são poucos os que estão atentos para ver primeiro a existência dele, né? Tem gente que está dentro da igreja e nem crê em Deus. Porque vai lá, dá glória, aleluia, pero não teme, sigue traindo, sigue fazendo coisas por detrás. Entendeu? Por quê? Porque o pecado, ele é que nem festa. É maravilhoso, mas te gera imprudência. E vai te gerar imprudência, seja no sobrenatural ou no natural. Estava passando na televisão quais são as preocupações que o homem tem que ter sobre a violência de perder a vida. Pegar a mulher dos outros. Se meter num assalto. Se meter a briga. São os que mais correm risco de morrer assim. Olha aí o que está incluído. Dar em cima de mulher dos outros. Quer dizer, e as pessoas não estão nem aí, muitas das vezes. Por que eu falo nesse tema? Porque é comum hoje em dia as pessoas estar sentindo atração física dentro de igreja, ou então tá se juntando pastores em lugares fechados com mulheres que vêm de vidas complicadas, e sem nenhum pudor. Porque quem crê em Deus e quem confia em Deus, não vai imaginar que Deus está com o olho fechado na hora que você está fazendo algo de errado. Que você pode enganar o homem, mas você não engana Deus. E muitas das vezes você ora pelo seu marido, você luta pelo seu marido, mas o pecado oculto vai levar ele para a morte. Porque um abismo puxa o outro abismo e o salário do pecado é a morte. Aí você diz assim, Senhor, eu sou uma serva de Deus. E eu estou orando por este homem vai para a igreja comigo, este homem mantém a casa, este homem é bonzinho. E por que o Senhor está matando ele de câncer? Por que você está permitindo, não é matando? Desculpa, Deus não mata ninguém, as pessoas se matam sozinhos. Por que esse meu marido está com câncer? Por que meu marido está doente? Aí Deus vai gritar no teu ouvido, trouxa, porque eu vejo os olhos que você não consegue ver. Teu marido é bonzinho na tua frente, ele está te colocando corno desde quando tu existiu, porque és assim. Existiu esse relacionamento. Esse teu marido, ele está brincando comigo. Ele vai na igreja, predica, faz isso, mas por detrás está trocando mensagens e fotos íntimas. E só eu consigo ver. E eu tenho que fazer ele pagar pela própria natureza pecaminosa dele. Não é que eu faço ele pagar, é que ele paga por ele mesmo, pelo pecado dele. O salário do pecado é a morte porque gera imprudência. E eu conheço esse mundo. Eu vim dele, eu fui um capitão, fui um general, eu não sou nenhum trouxa. Eu levei muitas pessoas por um caminho errado, então eu conheço. Eu não sou qualquer um pecadorzinho, eu era pecador líder. Eu influenciava. Assim que fica de olho quando você tem um desejo por uma irmã na igreja, porque você está fazendo porque você vai acabar doente. As doenças não vêm pela velhice, as doenças vêm pelo pecado, porque Jesus levou as nossas doenças. Fica um abraço, espero que você reflita sobre isso e toque o teu coração e pare aí mesmo de fantasia, de fazer esse teatro, que muitas das vezes faz, e viver o que Deus quer na sua vida. Fica um abraço aí.